Saudações, caros colegas. Inicia-se nosso trabalho, nosso seminário de ginástica. E é um seminário que foi dado pelo professor Dr. Marcelo de Oliveira Pinto, da disciplina Teoria e Metodologia da Ginástica Esportiva. E os alunos componentes do grupo são Bruno Albanaz Velho, Bruno Martins Vitória, que sou eu, Carlos Augusto de Souza e Leandro Mota Felício. Então, a gente é o grupo 1 e a gente fez sobre o artigo Ensino da Ginástica Rítmica em busca de novas estratégias pedagógicas. Então, primeiro a gente pode iniciar sobre o nosso assunto do nosso texto, sobre o que é ginástica rítmica. É uma das modalidades de ginástica desenvolvida com elementos corporais baseados em elementos do balé e da dança teatral, cuja execução é usada em sincronia com a música. E como que ela é praticada? De forma individual ou coletiva, por meio de equipes. Quem pratica? Atletas de ginástica. Os principais torneios são o Campeonato Nacional Brasileiro de Ginástica, realizado pela Confederação Brasileira de Ginástica. Nós também temos o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que é coordenado pela Federação Internacional de Ginástica. E nós também temos as Olimpíadas. Os principais autores que tratam sobre ginástica rítmica são Ayub, a própria Menegaldo, que é uma das autoras desse artigo, Langlade e Pauliello. E como que é feito o ensino? Majoritariamente de forma competitiva, visando a perfeição e a técnica, e uma abordagem analítica, que é não tão regrado por prazer ou pela ludicidade, e sim mesmo para perfeição técnica. Os autores do artigo é Fernanda Raff Menegaldo, que é doutoranda e mestre em Educação Física pela Unicamp, e o Marco Antônio Coelho Bortoleto, doutor em Educação Física pela Universidade de Lleida, na Catalunha, e também PhD na Universidade de Lisboa. Então vamos para o resumo do nosso artigo. Trata-se de uma professora ex-atleta que tem que ministrar aulas para crianças de 5, 6 anos, então, ou seja, é o primeiro contato delas com essa modalidade, e vai gerar um conflito do nosso enredo, do nosso artigo, que é o desinteresse, porque a gente sabe que a ginástica ela é tratada de uma abordagem mais analítica, como propôs Moston em um de seus artigos, e que por que vai causar um desinteresse? Porque é uma abordagem com um viés mais competitivo para a técnica e não tão voltado de forma prazerosa. Então, essa inicialização esportiva precoce vai causar um desinteresse nas suas alunas. E outro ponto que é a ginástica rítmica. Para a ginástica para todos, que é a transformação. Quando a professora percebe que a ginástica rítmica ela está tirando esse fator prazeroso que é essencial no início da especialização das crianças no meio do esporte, tem que ser um primeiro contato, tem que ser sempre de forma lúdica, para que as crianças criem na sua cabeça que elas estão fazendo uma modalidade que elas consigam se divertir. E não tão voltado para o viés competitivo ou técnico, porque às vezes quando você não consegue realizar determinado movimento, a criança pode se frustrar e ela pode futuramente sair da modalidade. E esse não é o objetivo que nós, profissionais de educação física, queremos. Introdução do nosso texto. GR ou GF, que é um termo que eu criei, que é ginástica fixa, porque como é uma abordagem analítica, uma abordagem mais tradicional, não tem tanta variabilidade de ensinamento. E outro ponto que é a GR para GG, ou seja, ginástica rítmica para ginástica geral ou ginástica para todos, que é o momento que a professora faz essa ligação, que ela consegue entender que a ginástica para todos, a introdução, essa abordagem pedagógica, pode ser mais efetivo para que as crianças consigam absorver ainda mais a essência da ginástica, e não só esse viés competitivo. Também temos o Clube Socioesportivo Privado Tradicional de Campinas, que é onde a professora ministra suas aulas. Professor ex-atleta, que também tem esse conflito, que é uma pessoa que cresceu tendo que ser ensinada e que ela cresceu numa bolha que é a ginástica rítmica, era
esse viés que o Mostram propôs, de uma abordagem analítica com perfeição, com análise dos movimentos, então ela vai ter bastante dificuldade, digamos, ou bastante adversidades em ter que rever os conceitos e tentar passar para as suas alunas uma outra forma de como elas consigam aprender a ginástica, de como elas consigam se divertir fazendo ginástica. E esse é o principal foco e o principal ponto que ela tem que tratar. Outro ponto é o ensino baseado em Mostram, perfeição e autoritarismo, que eu já disse. Vivência prazerosa, lúdica e inclusiva, proposta por Gaio, que é a mudança que a professora faz da GR para a GG, ou Ginástica para Todos. Grupo Ginástico de Unicamp, que é citado no texto também, e a análise narrativa, que é o ponto que esse artigo é escrito depois que a professora ministra essas aulas, depois da experiência, porque ela está no final do seu ensino superior. Então, é como meio que se fosse um estágio. E ela faz meio que uma autocrítica, e por isso que é uma análise narrativa, porque é uma narração de como ela foi da experiência dela em ministrar as aulas, de como ela teve que mudar da GR para GG, ou Ginástica para Todos, e ela faz uma autocrítica dela em relação a ela e em uma crítica em relação às crianças também, porque ela consegue analisar que o prazer e a ludicidade é muito mais importante do que a análise dos movimentos, porque elas ainda são crianças de 5, 6 anos, então a não realização de alguns movimentos pode frustrar essas crianças. Bom dia, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Então, dando continuação à explicação do meu colega, o que a professora referida no artigo fez? Ela relativizou um conceito simbólico de flexibilidade aplicado à pedagogia. Por que é simbólico? Porque a flexibilidade é um atributo muito necessário nessa modalidade, né? E assim, os modelos existentes de aprendizados são o competitivo e muito dificilmente um recreativo. Então ela teve que flexibilizar como ensinar ginástica, porque assim, nem sempre o modelo que busca performance e perfeição é o melhor para ser utilizado. E assim, a gente pode ver que os profissionais de educação física têm uma dificuldade muito grande em ensinar ginástica sem ser um modelo competitivo. Por que isso? Porque eles têm dificuldade em visualizar a modalidade além da perspectiva competitiva, por não saberem quais são as contribuições de aprendizagem para o sistema motor de seus alunos. E isso pode sugerir falhas na formação dos profissionais de educação física, relacionado ao conhecimento da ginástica como um fenômeno cultural e não apenas competitivo. Assim, sendo a ginástica rítmica uma modalidade composta por uma vasta diversidade de habilidades motoras, as quais são restringidas pela maioria dos professores por encararem o processo de aprendizagem desde o início como uma reprodução de padrões técnicos, de treinamento de alto rendimento. Portanto, nota-se que a gente precisa de uma concepção mais crítica, coletiva, inovadora, para superar essa concepção metodológica tradicional, cuja prática já não abrange a todos. Pois tal método, por mais que tente agradar a todo mundo, alunas mais novas tendem a gerar respostas como insatisfação no que está sendo feito e, de maneira mais sutil, uma tendência à desmotivação e inaderência à modalidade. Portanto, percebe-se que a responsabilidade é a responsabilidade do professor proporcionar um espaço de boa convivência, lúdico e prazeroso, além de simplesmente ensinar ginástica rítmica, com atividades criativas, desafiadoras, motivadoras, levando assim a uma maior afinidade, não apenas com a ginástica, mas com os colegas de turma e com a própria professora. Assim, tal feito é chamado de salto qualitativo, que é assim denominado pelos teóricos, que é uma mudança na estratégia pedagógica em parar de ministrar treinos de ginástica e ministrar aulas de ginástica. Então, agora que o foco do alto rendimento foi transformado em ginástica para todos, sem fins competitivos, que
que, aliás, continuam contemplando os fundamentos da ginástica, entretanto, oferece um espaço diferente para diferentes expressões corporais, que se manifestam de modo livre e criativo. Com esse estilo de aula, que a professora saiu, né, do competitivo e começou a ministrar mais assim que uma ginástica para todos, ficou muito mais fácil de estimular a interação social, as experiências de valores humanos, como respeito, amizade, cooperação, não importando assim a faixa etária, o nível técnico de cada um. Ou mesmo o repertório motor das capacidades físicas. E isso é uma inovação metodológica dentro das práticas gímnicas, modificando aquele conceito de verticalidade típico das vertentes competitivas e permitindo uma prática mais flexível. Claro, tudo isso sem perder a identidade da ginástica, mantendo seu conteúdo e a sua forma, mas transcendendo nesses aspectos meramente técnicos, que premeditavam nas competições tradicionais. Desculpe, predominavam nas competições tradicionais. Assim, uma das primeiras coisas que a professora referida, que a gente está conversando, fez foi tentar montar uma identidade de senso comum, sem impor que as crianças estabelecessem uma relação de amizade de modo forçado, mas propondo atividades que instigassem a cooperação e o respeito. E assim, pequenos grupos naturalmente foram se formando. Claro, isso não aconteceu rapidamente e a professora cogitou até voltar para o modelo tradicional, mas persistiu na sua intuição e apostou na paciência e no tempo. E assim, por 3 meses, ela se manteve ali nesse novo modelo de ginástica e, paulatinamente, ele começou a revelar seu potencial. Os encontros estavam cada vez mais alegres, leves e acolhedores, e um fator que mudou drasticamente foi o ânimo das alunas, que ao chegarem na aula, que segundo a professora antes era desanimada, elas estavam chegando cada vez mais alegres, cada vez mais contentes. Outro fator que chamou a atenção também é que as alunas estavam cada vez mais próximas entre si, entre os colegas de classe. Coisa que antes não acontecia naturalmente. Antes era o professor que tinha que mandar e assim, ainda ficava aquele clima, né? E assim, agora em que o repertório gestual estava além do oferecido pela ginástica competitiva, a criatividade e a segurança eram os pilares fortes na fundamentação da professora, incorporando também aparelhos alternativos, sendo essa uma estratégia adotada pela professora no sentido de fomentar a criatividade a partir da exploração de movimentos comuns, além daqueles da ginástica rítmica. Pequenas composições coreográficas de modo complementar foram incorporadas às aulas, em que, em um primeiro momento, elas foram instruídas pela professora e, pouco a pouco, foram se tornando autônomas pelas crianças. Esse processo se chama soma de frases, que tem como objetivo principal oferecer um espaço criativo de compartilhamento de saberes por meio da apresentação coreográfica das crianças, pelos seus próprios amigos. Sendo assim, o código de pontuação da ginástica rítmica decisivo na orientação do treinamento de alto rendimento já não era assim tão sagrado, tão levado ao pé da letra, levando a professora a realizar o seu julgamento de uma forma diferente da que antes ela fazia. Além do novo modelo de aula, a professora tentou entender quais eram as expectativas das crianças em relação às aulas e à própria ginástica. E isso fez ela chegar à conclusão que, tendo em vista a faixa etária das alunas, a abordagem pedagógica mais adequada seria brincar de ginástica, em vez de tentar formar atletas ou aqueles treinos engessados. Olá, sou o Leandro, e dando continuidade à atividade, o método pedagógico mais flexível adotado pela professora Fernanda Menegaldi
fez das aulas verdadeiros encontros lúdicos, no sentido de excluir aquela rigidez aplicada nas práticas competitivas de alto rendimento, né, e permitindo que as alunas brincassem de fazer ginástica. O que, para ela, promoveu aumento da assiduidade, do interesse e da vontade em aprender cada vez mais a ginástica por parte das alunas. E ao permitir que a prática das aulas fosse realizada por meio do brincar, algumas situações interessantes foram notadas, como em certos momentos algumas alunas demonstravam grandes habilidades e outras apresentavam mais dificuldades em executar alguns exercícios e elementos corporais típicos da ginástica rítmica, e nas brincadeiras ou processo coreográfico criativo essa situação se invertia. Para ela, em casos assim, é interessante que o professor utilize uma estratégia metodológica que harmonize gradualmente as diferenças entre as crianças, né? Sem que a prática e as coreografias produzidas percam a diversidade, e também não mexa na contribuição que cada integrante promoveu na realização da composição coreográfica, agregando assim a diversidade de conceitos culturais também, movimentos, e primordialmente atribuindo significado para os seus praticantes. Bom, das várias atividades adotadas, uma que apresentou mais destaque e interesse, principalmente devido à sua importância para a criatividade e a identificação das alunas com a prática da GR, foi a chamada soma de frases, metodologia desenvolvida pelo grupo ginástico Unicamp, que se baseia na exploração de materiais e na criação de sequências coreográficas, primeiro de forma individual e depois em grupos, somando aos poucos as sequências criadas no intuito de construir uma passagem coreográfica, né? E no final dessa atividade, é fundamental que os pequenos grupos apresentem suas criações entre si, a fim de socializar o que foi construído. Essa metodologia, no caso concreto e aqui em debate, ela foi bem além de se consolidar como uma das principais e mais desejadas dinâmicas realizadas durante as aulas, né? Porque essa soma de frases, ela estimulou a criatividade, né? Além disso, o entrosamento e a construção de uma visão coletiva de ginástica também contribuiu com o aumento da qualidade no convívio e também o respeito entre as alunas. Benefícios que, segundo Bondiar, em sua obra em 2012, diz que tem relação com o processo experienciado e não com o produto, né? O que na prática, em geral, competitiva, ela é o inverso, né? Onde o produto final, que são os resultados nas competições, que é o principal objetivo de todos os envolvidos. As conversas e interações frequentes com as crianças possibilitou que a professora pudesse encontrar e utilizar músicas e temas mais conhecidos e adequados a elas, né, criando um ambiente criativo e familiar, potencializando a utilização do material e temas mais pertinentes. A professora procurou trabalhar com materiais alternativos, né, bexigas, elásticos, guarda-chuvas, mas sem eliminar o trabalho com os aparelhos da GR, né, com bola, arco, massas, fita e corda, né. Lembrando que a corda não faz mais parte das competições da modalidade. Também não houve nenhuma limitação focada nos fundamentos e nos exercícios típicos da modalidade. E apesar da utilização dos aparelhos oficiais, né, o objetivo foi de introduzir a exploração da ginástica geral no trabalho da ginástica rítmica, possibilitando uma ampliação de possibilidade de movimentos manipulativos. Por meio dessa nova
interpelação, ficou evidente o enorme avanço do ponto de vista motor, bem como dos aspectos sociais, cognitivo e afetivo, né? Sanando o principal objetivo, né, que era ter efetividade e proveito prático no ensinar da ginástica rítmica, bem como no educar dessas crianças. A professora e as alunas discutiram sobre as diferentes possibilidades de elaboração de uma coreografia, né, decidindo por uma criação simples e que convidasse a todos os espectadores a compartilhar a coletividade, a cooperação, a interação, o respeito e o prazer presentes, não apenas na coreografia, mas principalmente no processo de construção dessa coreografia, né? Considerando a idade das alunas, a criação de uma coreografia mais complexa fatalmente geraria uma grande intervenção da professora no decorrer do processo, né? Onde ela se dedicou ao máximo para que a coreografia fosse uma criação só das alunas, né? E querendo estimular mais a participação das alunas, né, durante a criação, né? E isso intensificou a sensação de pertencimento ao grupo, por parte das alunas. E para a eleição das alternativas temáticas, a professora organizou um encontro em que as alunas pudessem assistir trechos de diferentes filmes que continham músicas viáveis para a realização dessa coreografia. Daí realizou e organizou uma resenha, né, entre elas, e acabaram definindo o material e a música para a coreografia final. Coletivamente elas escolheram o arco como aparelho, né, que na época era o de preferência da maioria, e também decidiram criar a coreografia ao som da música Hakuna Matata dos personagens Timão e Pumba do filme Rei Leão, né? Daí, logo na sequência dessas escolhas, a professora inicia uma importante fase da ação pedagógica, adequando os recursos que aproximassem a realidade das crianças, enquadramento do filme, apontando, o filme escolhido, né? Começando uma produção coreográfica de forma progressiva, efetuando alusões constantes ao cenário, aos personagens envolvidos e o enredo da música, num processo de criação amplo e mais voltado aos princípios da ginástica geral, né? Segundo a IUB, em sua obra de 2003, ele define que o processo de criação é a chave da ação pedagógica na medida em que se realiza a partir de referências anteriores, né, que os indivíduos e os grupos trazem para o contexto da aula, mas por meio de um envolvimento coletivo no trato do conteúdo e da forma coreográfica a ser alcançada. O ensino da ginástica pode ser consolidado por meio de um confronto entre as formas tradicionais e inovadoras de exercitação, o que possibilita aos alunos a atribuição de um sentido próprio às suas práticas. Essa atribuição de sentido, de significado à prática da ginástica, está ligada fundamentalmente às teorias críticas de ensino da educação física, né, que era um dos principais objetivos da professora, né, ao criar ou transformar essa sua metodologia, né? E segundo Mr. Piccolo, ele propõe esse ensino pautado em 3 momentos, né? O professor coloca os alunos em contato com a temática da aula, sem ainda descrever qual o gesto deve ser executado, incentivando-os a explorar possíveis alternativas de movimentos, né? Posteriormente são oferecidas algumas pistas sobre o movimento, né, que deseja ser realizado,
sem limitar os alunos a um padrão gestual. E, por fim, apresenta-se os gestos que não foram explorados, né, pelos alunos. É isso. Obrigado. Segue o trabalho. Bom dia, gente. Meu nome é Carlos Augusto. É um prazer conhecer todo mundo. E estou aqui para concluir esse trabalho. Vou citar uns principais pontos que achamos interessante nesse artigo e comentar com vocês, né? Então, esse artigo ele relata essas dificuldades de um profissional de educação física implementando a metodologia de ensino dele, né? E isso tem muito a ver com o ambiente, né? Se a tua metodologia não cabe ao ambiente, não está gerando resultado, então cabe ao profissional de educação física mudar a sua metodologia assim para ver se gera mudança e ele consegue receber algum resultado, né? Especificamente nesse artigo conta da professora que teve que dar ginástica rítmica e não estava conseguindo interagir com seus alunos, não estava conseguindo ter resultados com a metodologia de ensino que estava aplicando. Então ela teve que modificar para uma metodologia mais de ginástica para todos. E a ginástica para todos ela tem esse viés mais de aprender, de que tipo o participante ele vai ter essa oportunidade de aprender como interage com os elementos corporais, né? Então ele vai se moldando e se ajustando, certo? E assim assim é mais prazeroso para o praticante, né? É uma metodologia mais flexível, é coletiva, né? E menos especializada. Então a professora teve sucesso alterando a sua metodologia, certo? Essa proposta que a professora fez, né, é um reflexo do distanciamento inicial, né, que existia do discente pro docente, né? Então os alunos eles estavam com a falta de motivação, falta de interesse, e essa ideia era uma ideia do modelo tradicional de ensino dela, né? Então, quando houve essa mudança da professora, o docente fortalece a participação das alunas e constrói mais coletividade entre as alunas, mais autonomia entre as alunas, para que o profissional ele está sempre disposto a estar lá para ouvir e observar. Então, o profissional sempre vai estar tendo que notar se a sua metodologia, vai ter que sempre ter esse olhar mais para si, para ver se essa metodologia tá sendo eficaz. Então, por isso que eu deixei esse trecho desse último slide ali do João Batista Freire. Eu vou ler para vocês que é bem interessante. Quem só sabe seguir manuais e rotinas será sempre escravo dos livros e dos ex-professores. Então, o profissional tem que estar sempre disposto a mudar e sempre disposto a estar a pesquisar, a procurar, porém não ser refém nessas pessoas que são né, referências de ensino. Então, o profissional tem que ter a sua metodologia de ensino e tem que estar disposto sempre a mudanças, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo que prestou atenção aí no nosso trabalho. Foi muito legal, gostei bastante. Eu acho que meu grupo também gostou bastante de apresentar esse trabalho e relatar sobre, né? Então é um prazer, muito obrigado a todos e é com você, professor.